Portugal, oficialmente República Portuguesa, é um estado da Europa Meridional, fundado em 1143, que ocupa uma área total de 92.212 km². Portugal é um país no sul da Europa, localizado na Península Ibérica, que faz fronteira com a Espanha. Portugal foi fundado em 1143, ano da celebração do Tratado de Zamora. O tratado, assinado entre Dom Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal, e Afonso VII de Leão e Castela, reconhece o Estatuto Jurídico de Portugal como reino independente. O brasão de armas de Portugal constitui o principal emblema heráldico de Portugal. É popularmente conhecido por 5 quinas ou simplesmente quinas. Cada quina referindo-se a um dos 5 escudetes que constituem o elemento principal do escudo das armas de Portugal. O que se produz em Portugal, as principais indústrias são a de alimentos processados, têxteis, maquinaria, produtos químicos, produtos de lã, cristal e cerâmica, petróleo refinado e material de construção. Portugal apresenta clima temperado e relevo, que se divide entre montanhoso ao norte e suave ao sul, onde se encontram colinas e planícies. Portugal conta com mais de 10 milhões de habitantes. Trata-se de um território urbanizado e quase 30% da população portuguesa se concentra na sua capital. Assim como o relevo e o clima, a vegetação de Portugal se divide entre as áreas recobertas por formações conhecidas como atlânticas ou europeias ao norte, composta por carvalhos, pinheiros, oliveiras e eucalipto, e a vegetação mediterrânea, que é predominante no sul, formada por espécies arbustivas. A capital de Portugal é Lisboa, com 547.000 habitantes. As 5 cidades de Portugal mais populosas são Lisboa 547.000, Sintra 377.000, Vila Nova de Gaia 302.000, Porto 237.000 e Cascais 206.000. Qual é o ponto turístico mais visitado em Portugal? Torre de Belém, localizada em Lisboa, a Torre de Belém é um belo ponto turístico de Portugal. As Forças Armadas constituem uma instituição nacional de Portugal a qual compete garantir a soberania nacional, a unidade do Estado e a integridade do território. A dança portuguesa, como o nome já diz, caracteriza-se pelo folclore português que varia e toma diferentes formas consoante as diferentes regiões do país. Das muitas danças de folclore que existem, podem destacar-se o fandango, a dança de roda, a valsa de 2 passos, a chotiça, o corridinho, o vira. A alimentação portuguesa, ainda que esteja restrita a um espaço geográfico relativamente pequeno, mostra influências atlânticas e também mediterrânicas, como é visível na quantidade de peixe consumida tradicionalmente. Muito mudou desde que Estrabão se referiu aos lusitanos como um povo que se alimentava de bolotas. Quais são as comidas mais típicas de Portugal? A comida mais típica ou comum de Portugal é o caldo verde. Seguindo a lista temos bacalhau, francesinha, alheira e pastel de nata. Esses são os pratos mais comuns em Portugal. A literatura de Portugal é rica em história, profundidade e diversidade, tendo contribuindo significativamente para a cultura e a arte em todo o mundo. Ao longo dos séculos, escritores portugueses têm deixado uma marca indelével no panorama literário internacional, destacando-se pela sua criatividade, sensibilidade e inovação. Um dos primeiros grandes nomes da literatura portuguesa é Luís de Camões, autor do épico Os Lusíadas, publicado no século XVI. Essa obra-prima descreve as conquistas e as descobertas marítimas dos navegadores portugueses. Em particular a viagem de Vasco da Gama à Índia. Os Lusíadas é considerado um dos maiores épicos da literatura mundial, sendo marcado pela sua riqueza poética e pelos temas épicos e heróicos. No início do século XX,
A literatura portuguesa foi influenciada pelo movimento modernista, com destaque para Fernando Pessoa. Pessoa é um dos poetas mais reconhecidos e admirados de Portugal, sendo famoso por seus heterônimos, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Sua poesia explora temas existenciais e metafísicos, e sua obra continua a exercer um impacto duradouro na literatura. A literatura portuguesa também abrange diferentes formas de expressão, incluindo poesia, romance, teatro e conto. O país possui uma tradição de festivais literários, editoras e livrarias que promovem o amor pela leitura e a descoberta de novos talentos. Em resumo, a literatura de Portugal é um tesouro cultural que remonta a séculos de tradição literária. Seus escritores têm dado voz a uma ampla gama de emoções, reflexões e experiências humanas. O cinema português tem uma rica história que remonta aos primórdios da sétima arte. Desde os seus primeiros passos, na década de 1890, até os dias atuais, o cinema português tem evoluído constantemente, conquistando reconhecimento internacional e contribuindo para a diversidade cultural e artística. Nos primeiros anos, o cinema português foi dominado principalmente por documentários e filmes curtos, muitos dos quais exploravam as paisagens naturais e a vida cotidiana do povo português. Destaca-se nesse período o trabalho pioneiro do realizador Georges Méliès, um francês que migrou para Portugal, onde produziu alguns dos primeiros filmes portugueses. Durante as décadas seguintes, especialmente nas décadas de 1930 e 1940, o cinema português passou por um período de maior desenvolvimento e diversificação. Surgiram os primeiros filmes de ficção, inspirados pelo neorrealismo italiano e pelo cinema francês da época. A partir dos anos 80, o cinema português ganhou maior visibilidade internacional, com filmes como Recordações da Casa Amarela 1989 de João César Monteiro, Ossos 1997 de Pedro Costa e Tabu 2012 de Miguel Gomes. O cinema português contemporâneo aborda uma ampla gama de temas, desde questões sociais e políticas até histórias pessoais e reflexões sobre identidade. Há uma diversidade de estilos e abordagens, o que reflete a riqueza da cultura e da sociedade portuguesa.